A mulher e os filhos do piloto moram em Manaus, Amazonas. Com a morte do profissional em um acidente de avião, a família entrou na justiça pedindo o pagamento de diversas verbas trabalhistas, além de indenização por danos morais e materiais. Na Justiça do Trabalho, a discussão girou em torno da competência ou não da Vara do Trabalho de Manaus para julgar a ação. Isso porque o empregado foi contratado em Sapezal, no Mato Grosso, cidade a mais de 2.000 quilômetros de distância da capital do Amazonas. Em primeira e segunda instâncias, a Vara de Manaus foi considerada incompetente para julgar o caso. Mesmo entendimento da 8ª turma do TST. As decisões se basearam na consolidação das leis do trabalho. Segundo o artigo 651 da CLT, a competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Na seção 1 de dissídios individuais, o relator do caso, o ministro Aloísio Correia da Veiga, concordou com a aplicação do artigo 651 ao caso. Para o relator, se fosse uma ação civil, se justificaria o fato de o caso ter sido iniciado onde mora a família. E também não podemos entender que se trata de ação de reparação de dano causado por acidente de trânsito a justificar o domicílio do autor. Então, a regra nossa é exatamente o seguinte: ou entendemos que a matéria está decorrente da relação de trabalho, por essa razão, a nossa competência a atrair regras que, naturalmente, não só a indenização que está aqui pretendida, mas outras parcelas decorrentes da existência do contrato de trabalho, e essa indenização à família do decujus, por ser pertinente à própria relação de emprego, atrairia as regras do processo civil, porque não é uma ação diversa. Se entender uma ação diversa, seria a regra geral de competência, de fixação do critério de competência no processo civil, que é o domicílio do réu. Mas o ministro João Oreste Dallazen abriu divergência. Segundo o ministro, como se trata de um caso atípico, não previsto no artigo, deve ser priorizada a acessibilidade. Distribuição da competência territorial para o dissídio individual no artigo 651, evidentemente, leva em conta o princípio da acessibilidade, como se infere do caput do artigo 651. Todos estamos acordes, eu creio, quanto a isto. A acessibilidade, tanto que é o local onde o reclamante, o empregado, demandante ou demandado, prestar serviço, é que ele deve ser demandado, e é o que está claro na lei. Agora, é forçoso convir também que as normas em apreço, que fixam a competência por critérios objetivos, elas não são hoje mais suficientes para elucidar a imensa gama de causas submetidas à competência material da Justiça do Trabalho. Elas não abarcam esse complexo multiforme de causas que nos chegam à cognição. Por isso é que, se houver omissão, se a lide for distinta daquelas previstas no 651, for o que eu chamo de um dissídio individual atípico, então sim, podemos nos socorrer e devemos nos socorrer, dentro do mesmo espírito do artigo 651, pela regra da acessibilidade e, por analogia, para a adoção de um outro critério. O ministro José Roberto Freire Pimenta concordou com o voto da divergência. Como regra geral, eu tenho aplicado a CLT. Mas, por outro lado, reconheço que, em casos como o presente, o princípio, a ponderação de valores constitucionais, de normas constitucionais, vai levar a uma dificuldade imensa para o exercício do direito de ação, para a viúva e os filhos. Nesse caso peculiar, deixando claro que, como regra, eu aplico a norma seletista, não é? Aqui, como Vossa Excelência já bem adiantou, se trata de uma construção judicial ou jurisprudencial e um distinguishing. O ministro Barros Levenhagen defendeu que é necessário facilitar o acesso das pessoas ao judiciário. Nós estamos falando de uma viúva e de um filho. E aí nós vamos mandar onde é que aconteceu para propor ação? Onde que foi isso? E não temos carta precatória para resolver esse problema? Agora vamos fazer o deslocamento dessa pessoa, que é o que me parece é uma pessoa simples,
Acompanharam o voto do relator, ministro Aloísio Correia da Veiga, pela incompetência da Vara do Trabalho de Manaus para julgar o caso, os ministros Guilherme Caputo Bastos e Márcio Eurico Vitral Amaro. Já o voto divergente do ministro João Oreste Dallazen foi seguido pelos ministros Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann, Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão e o ministro Barros Levenhagen. Por maioria, os ministros da SDI1 aceitaram o recurso da família do piloto e concluíram pela competência da Vara do Trabalho de Manaus para julgar a ação trabalhista.